Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 57 ao 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não, existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós estamos diante da história da vida de Isabel e Zacarias e João Batista. E neste mover, ele é o precursor, aquele que vai preparar o caminho para o Senhor, para a vinda, do Senhor. E diante desse preparar, desse relacionamento, nós sabemos que nossa mãe Maria corre ao encontro de Isabel quando soube que ela estava grávida, que ela era de idade e era estéril, não podia ter filhos. Então, assim, neste mover, a misericórdia de Deus, o agir de Deus, porque Zacarias, um homem que sempre estava ali se colocando a servir, um homem justo e verdadeiro, que seguia ali o que Deus pedia, Ele estava ali sempre junto, servindo a Deus. E nesse servir a Deus, onde que ele teve essa visão do anjo, que o anjo conversou com ele, e ele ficou mudo, por causa da incredulidade naquele momento. E mais depois ele solta a sua voz e ele louva a Deus por causa do seu ato de fé, acreditando, vendo, presenciando, sentindo, vivenciando todo o agir de Deus. E ali, irmãos, nós vemos um louvor de Zacarias. Mas o que eu quero deixar hoje aqui para nós é algo que acontece com nós no dia a dia. Diante de todo esse mover aqui, algo aconteceu muito importante aqui. Os vizinhos escutavam como o Senhor havia sido misericordioso para com Isabel. O que é o misericordioso? Você se colocar na situação da pessoa e você ajudar a pessoa. Então Deus fez isso, Deus colocou a mão sobre a esterilidade. Deus é um Deus do impossível. Como disse o anjo, a nossa mãe Maria, Deus é um Deus do impossível. Então ali Deus coloca a mão, e nesse colocar a mão, a misericórdia de Deus, e nesta misericórdia, olha a reação de quem estava perto. E alegraram-se com ela. Irmãos, eu quero deixar bem claro isso, porque aqui é uma virtude que tira do meio de nós a inveja, certo? Por quê? Porque quando a pessoa se entristece com a sua alegria, é porque a pessoa tem um olhar invejoso. E como nós sofremos com essas atitudes, e como nós temos dentro de nós esse colapso da inveja tomar conta. Então hoje nós vamos pedir que essa alegrar-se com a alegria do irmão seja rotineiro na nossa vida. Porque assim nós vamos vencer todo o mal da inveja, e assim nós vamos vencer o nosso eu também. Da gente se alegrar e louvar a Deus pela alegria do irmão, pela alegria das conquistas, pela alegria, vamos supor mesmo, que me aconteceu muito esses dias, e eu estou numa luta diária, e eu estou falando assim, qual que é a melhor maneira, Senhor, de eu me libertar dessa situação? Ocorreu comigo que eu torço, hoje eu não sou mais aquele fanático, mas eu brinco sempre nas brincas sobre futebol, e uma das coisas que eu mais vejo é isso, a tristeza dos irmãos quando o outro ganha. E com essa tristeza começa a vir as chacotas, as brincadeiras, e tem brincadeiras de mau gosto, e isso me incomoda. Quando tem a brincadeira de mau gosto, a minha reação é eu agir de uma forma errada, é isso que eu percebi. De que forma errada? Eu tentar desfazer do irmão porque ele desfez de mim. E ontem, eu escutando uma pregação, falava isso. Não é certo você fazer isso. E hoje, quando falou essa parte aí de você se alegrar
com a alegria do irmão, me veio isso. Por quê? Porque essa pessoa que tira sarro de mim, é porque ela não quer ver eu feliz que o meu time ganhou, né? Então, assim, o time que eu torço, não é meu, né? O time que eu torço, mas assim, hoje eu tomo cuidado porque eu vejo que isso também é perigoso. E isso cada vez mais me motiva a não dar tanta ênfase para este alegrar-se no futebol, né? Que seja uma alegria silenciosa, por quê? Porque eu vejo que Satanás utiliza dessa artimanha de entristecer quando o irmão se alegra. E isso, para mim, irmão, não é certo. Eu tenho que ficar feliz. Vamos supor que o Corinthians ganhou agora, né? Eu tenho que me alegrar. Por quê? Porque estão felizes os irmãos, o time dele do coração ganhou. Mas o que acontece? Muitos queriam ver aquelas pessoas tristes. Muitas pessoas queriam ver aqueles irmãos derrotados, entristecidos no chão para que perdesse, para que eles tirassem sarro. E é este o mover de um coração invejoso. Então, o que eu faço a partir de agora? Eu vou rezar por essas pessoas que me maltrataram com palavras, né? Talvez de se alegrar comigo me maltrataram, e pedir perdão a Deus pela minha reação errada também, de querer desfazer do time deles, porque para poder justificar a minha reação. O certo era eu ter silenciado. O que foi ali? Falta de humildade. Então, quando nós presenciamos o erro, a falha, o pecado agindo, nós temos que eliminar. E é o que eu quero fazer hoje. Pedir para Deus, colocar para Deus que o meu coração se alegre com a alegria do meu irmão. Eu quero pedir, Senhor, neste momento, como nós estamos vendo hoje na Tua Palavra, as pessoas se alegrando por causa de algo impossível, a Tua misericórdia, meu Deus, agindo. Mas quantas pessoas se entristecem quando vê o outro irmão feliz, quando vê a graça acontecendo. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o meu coração seja alegre com a alegria do irmão. Que o coração do irmão que está ouvindo agora se alegre com a alegria dos irmãos. Tire do meio de nós todo olhar, todos sentimentos de inveja, Senhor. Tire do nosso coração todo sentimento de inveja, todo sentimento de ira, toda a maldade de querer ver o irmão entristecido para eu me alegrar. É o maior sintoma da inveja, é quando eu quero ver o irmão triste para mim me alegrar com a tristeza dele. Por isso, Senhor, eu coloco na Tua presença todas as situações de inveja. Coloco na Tua presença toda a situação maligna. Coloco na Tua presença, Senhor, todos esses irmãos que tiveram atrito nesse relacionamento comigo, para que eles possam ter a paz no coração. Para que eu possa ter a paz no meu coração. Porque eu desejo, Senhor, tratar bem a todos. Eu não quero tratar mal. E se fiz isso pela ignorância, se fiz isso pelo orgulho, eu peço perdão neste momento. E que Teu Espírito Santo direcione sempre este coração, Senhor. Eu me coloco como um coração pequenino, mas cheio da vontade de viver na Tua graça. Eu não quero ficar longe da Tua graça, Senhor. Eu quero arder no Teu amor. Eu quero arder na convivência contigo. E aquilo que me afasta da graça, eu peço, Senhor, que o Senhor elimine do meu coração e dê caminhos de salvação. Me dê caminhos de respostas certas. Me dê caminhos, Senhor, de agir como cristão. Que Teu Espírito Santo venha agir no nosso coração. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Qual é o meu novo olhar a partir da palavra? Que o meu coração se alegre com a alegria do meu irmão. Queridos irmãos, que isso seja para todos. Que isso seja para todos aqueles que se entristecem com a alegria do irmão. Não deixe isso tomar conta do teu coração. Não deixe que essa tristeza seja um olhar de inveja. Se alegre. E a melhor maneira de você vencer isso, é quando você sentir isso, é você rezar. É você pedir perdão para Deus. É você começar a fazer diferente. A elogiar quando acontecer isso. Parabéns pela tua vitória. Parabéns pela tua conquista. Que Deus te abençoe e que você continue ganhando, conquistando. É a melhor maneira, irmão. Parabenizar e dar a esse irmão com todo o coração. Se alegrar com a alegria dele. Talvez é difícil porque você é pessoas que sempre investiram em você. Tiraram sarro. Brincaram, fizeram chacotas ao contrário, mas nós temos que ser diferente. Nós temos que agir diferente. O cristão, ele tem que ser diferente. Ele tem que dar o caminho de como agir, para que aquele exemplo seja um exemplo bom. E a gente pedir perdão pelas vezes que a gente deu exemplo mal, né? Às vezes que a gente reagiu mal.
Sempre tem alguém perto que vê. Então eu peço perdão também por isso, pelas vezes que alguém viu uma reação errada, né? E a gente não foi um agir bom. Que Deus nos dê sempre a força de estar na luta e na graça diante de Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos. Fizemos um Pai Nosso, 3 Ave Maria, por todos esses irmãos, por toda a nossa vida, que Deus sempre nos abençoe. Pai nosso, que estais no céu,